Olá, nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução sobre modelos de regressão na área da saúde. É muito comum nessa área encontrarmos estudos cujo objetivo é investigar o efeito de um conjunto de fatores sobre uma resposta de interesse. Esses fatores, na estatística chamados de variáveis independentes, também têm outros nomes, como variáveis explicativas, explanatórias, preditoras, fator de risco, fator de exposição, são nomes que a gente encontra. E a resposta de interesse, também na estatística, ela é chamada de variável dependente, mas nós encontramos muito na literatura ela é chamada como variável de desfecho ou endpoint. Então, a forma mais comum de analisar essa situação são os modelos de regressão. Os modelos de regressão, eles consistem em descrever por meio de uma equação como essas variáveis se relacionam. A diferença entre uma equação matemática e um modelo estatístico está no erro. Na equação matemática, nós temos uma fórmula, uma equação determinística, dizendo, olha, a resposta é assim e pronto. Na estatística, como você tem um erro associado, você tem aproximações dessa resposta. Então, olha, pode ser assim, um pouco mais, um pouco menos, né? Então, é isso que diferencia os dois. Agora, existem muitos modelos de regressão e o tipo de resposta vai ser essencial para a gente escolher um determinado modelo. Então, por exemplo, se a gente tiver uma resposta quantitativa, contínua, com distribuição aproximadamente normal, uma alternativa é usar um modelo de regressão linear. Claro que se as premissas estiverem satisfeitas. Outra situação é uma resposta que é um número de eventos, resultado de uma contagem, um número de eventos que ocorrem em determinado tempo. Um dos modelos que pode se aplicar é o modelo de regressão de Poisson. Se a variável não for quantitativa, for qualitativa, nós entramos numa classe de modelos, são os modelos log lineares. E o modelo mais comum dentro dessa classe é o modelo de regressão logística, que é utilizado quando a variável resposta é binária. Essa é uma situação muito comum porque muitas respostas de interesse são binárias. Doença, sim ou não, óbito, sim ou não, presente ou ausente. Então, tem várias situações em que o objetivo é uma resposta binária e se usa regressão logística. Agora, se o interesse for o tempo até a ocorrência do evento, a gente entra na área de análise de sobrevivência. E aí, o modelo de regressão mais comum é o modelo de regressão de Cox. Então, de um modo muito geral, o que a gente tem? A gente tem um conjunto de variáveis que nós denotamos pela letra X, atuando sobre uma resposta de interesse, que é a Y. E o modelo, o que ele é? Ele é uma equação em que, de um lado, eu tenho uma função dessa resposta e, do outro lado, eu tenho outra função das variáveis explicativas e tendo aqui um erro associado. Aqui, quando a gente tem uma variável independente, uma única variável independente, o modelo de regressão é simples. Quando temos mais de uma variável independente, o modelo de regressão é múltiplo. Então, aqui um exemplo de regressão linear múltipla, nós temos uma variável y contínua, variáveis independentes, p variáveis, que elas podem ser quantitativas ou qualitativas, não é necessário que elas sejam só de um tipo. E aí, o modelo seria o quê? Eu tenho, de um lado, a variável resposta. Esse I significa indivíduo, né? Então, a resposta de um determinado indivíduo vai depender das características que ele tem, que são essas variáveis X, né? Pode ser a idade, pode ser o sexo, pode ser alguma doença prévia. E aqui está o erro aleatório, que é o modelo, então ele muda, né? Para cada indivíduo vai ter um erro. E nós temos também, para cada variável, um parâmetro, também chamado de coeficiente. Então, é esse parâmetro que vai dizer qual é o efeito desta variável sobre a resposta. Então, quando essa variável muda, o que muda na resposta? Então, esses parâmetros, eles podem ser estimados a partir dos dados e eles podem ser testados também do ponto de vista estatístico. A gente pode ver se esses coeficientes são estatisticamente iguais a zero. Se esse beta for igual a zero, significa que a variável não tem efeito sobre a resposta. Qualquer valor que ela assuma não vai fazer diferença porque o seu coeficiente é zero.
Então, assim, a gente tem que ter uma ideia um pouco dessa notação, um x e y para nomes de variáveis. Os parâmetros são os betas, também chamados de coeficientes. Lembrar que sempre tem um erro aleatório. Em geral, a gente tem um parâmetro para cada variável, é ele que mede o efeito da variável sobre a resposta. Essa função das variáveis explicativas, mais utilizada é uma função linear, é uma combinação linear, e aí a gente pode descrever isso como uma classe de modelos chamados modelos lineares generalizados. Então, a gente pode ver que tudo que a gente fez, assim, teste T, ANOVA, tudo é regressão, tudo entra nessa classe de modelos lineares generalizados. A diferença aqui é que agora a gente pode flexibilizar um pouco mais o tipo de distribuição e como as funções que estabelecem essa relação entre a variável dependente e as independentes. Aqui eu transcrevi um trecho de um livro da bibliografia básica, né, as referências que vocês têm, explicando de onde vem esse nome, regressão. E aqui, por último, não sei se vocês perceberam, é a imagem do nosso curso, né? Uma brincadeirinha, um jogo, onde a gente tem aqui no fundo um diagrama mostrando uma tendência aí de pontos, né? Relações entre a dose e o efeito do tratamento. E por último, essa frase que ela é bem famosa, bem conhecida e que diz muito sobre os modelos de regressão. E diz que, essencialmente, todos os modelos estão errados, mas alguns deles são úteis. Então, é isso que nós vamos ver. Muito obrigada e até a próxima.